uma grande vitória hoje, levando um pouco mais de justiça aos condenados do 8 de janeiro. Foi aprovado agora na CCJ por um largo placar, o chamado PL da dosimetria. Eu sou a favor da anistia, sempre coloquei dessa forma. Há muitas irregularidades e vícios nesse processo. O pecado original do Supremo Tribunal Federal foi ter pego para ele essa responsabilidade de julgar esses casos, porque o tribunal se sente afrontado. E é natural, eles invadiram o prédio do Supremo Tribunal Federal, não deviam ter feito isso, erraram, mereciam sanções em relação a isso, mas pelo fato do Supremo, de certa maneira, ter sido uma vítima, ele acabou exagerando na dosimetria das penas. Já havia condições lá atrás de ter fixado penas mais adequadas. E seria necessário também, isso é óbvio, a individualização dessas condutas, para que nem todos respondessem da mesma forma. Alguém que invadiu um prédio público e destruiu o patrimônio tem que receber uma sanção, que não pode ser igual àquela de quem simplesmente estava lá fora, ou de quem até entrou no prédio público, mas não fez nada. Gente até que tentou evitar que houvesse destruição do patrimônio. E, no fundo, o Supremo acabou igualando a todos, gerando uma profunda injustiça. Esse PL da dosimetria foi o possível no momento, foi aprovado na Câmara, veio ao Senado, infelizmente com erros, a meu ver não intencionais, porque o processo legislativo acabou sendo um pouco tumultuado, mas acabou também trazendo benefícios de redução de pena a outros crimes, que não tem nada a ver com o 8 de janeiro. Crimes até que não são muito comuns dentro da agenda judicial, coação no curso do processo, crimes de atentados a, sei lá, transportes. Mas, enfim, nós no Senado aqui, desde o início, nos posicionamos em favor de corrigir esse erro e restringir os benefícios apenas aos condenados do 8 de janeiro, sejam os manifestantes, seja Bolsonaro, generais, em relação aos quais também há muitas dúvidas sobre o processo e sobre a justiça no julgamento. Em particular, grande discussão se houve realmente uma tentativa de golpe ou se tudo não passou ali de uma cogitação que acabou sendo abandonada. Mas, enfim, apresentei uma emenda de redação que tive a satisfação e a honra de ver acolhida pelo senador Esperidião a mim, para colocar o projeto no seu leito próprio, de simplesmente beneficiar somente os condenados do 8 de janeiro, condenados naquele contexto. E assim nós vamos conseguir, com isso, senadora Damares, tirar as pessoas mais simples da cadeia. Eu, como senadora, visitei vários deles na prisão, ajudei a levar gente que estava presa aqui em Brasília, lá para o Paraná, para ficar mais perto dos familiares. Visitei e fiquei consternado, como tenho certeza que Vossa Excelência também ficou, ao ver o sofrimento dessas pessoas, se sentindo profundamente injustiçada. Senhora de 67 anos, dona Sônia, com câncer, ficou presa desde o 8 de janeiro, conseguiu prisão domiciliar há alguns meses apenas, por conta dessa condição de saúde. Eu a visitei com a minha esposa, a deputada federal Rosângela Moro, ela nos abraçou e chorou, senadora Damares, dizendo que a vida dela estava arruinada. E eu fiz uma promessa para ela, falei, dona Sônia, primeiro, ninguém vê a senhora como uma criminosa. Não se preocupe com esse ponto. 2, nós vamos aprovar a anistia ou pelo menos a redução de penas. Nós vamos fazer o possível para a anistia, mas se não conseguir, vamos reduzir as penas. Visitei o seu Jorginho, lavrador, lá de Quedas do Iguaçu, do interior do Paraná, mais de 70 anos de idade, nunca fez mal a ninguém, nunca cometeu um crime, um ilícito. Se duvidar, senador Seif, não deve ter nem multa de trânsito. Mas condenado a 16 anos, estava preso também, desde o 8 de janeiro. O visitei na cadeia, ajudei a ir para o Paraná, tinha problemas de saúde, nós fizemos também, ajudamos no encaminhamento para conseguir a prisão domiciliar, mas conseguiu esse ano.
e ainda com uma longa pena a cumprir. Então, pelo menos, tem um alívio para essas pessoas. Aí é necessário fazer isso. Agora, eu estou ouvindo, eu espero que seja aprovado no plenário, imagino que será, considerando aí a maioria que obtivemos na Câmara, mas já ouvi que o Lula quer vetar esse projeto. Lula quer vetar esse projeto. E aqui, eu rogo que não faça. Porque serão prejudicadas essas pessoas mais simples, que estão sendo tratadas com excesso de rigor. E veja que Lula perdoa até aqueles que roubaram a Petrobras, aqueles que cometeram crime durante a sua gestão. Não é ele que, ao lado do condenado do Mensalão, José Dirceu, disse que ele tinha que ser prestigiado pela esquerda e que não devia ter vergonha de nada. Se ele pôde perdoar quem cometeu crime de corrupção, e o José Dirceu, a condenação dele do Mensalão não foi anulada. A da Lava Jato foi por motivos que discordo. A meu ver, ali a desconstituição dessa condenação foi unicamente política. Mas se ele consegue conviver e elogiar pessoas investigadas por corrupção, condenadas em várias instâncias por corrupção, e pessoas até com condenação em trânsito em julgado por corrupção, que tenha, pelo menos, o espírito de misericórdia em relação a esses condenados do 8 de janeiro. Porque, no máximo, aqueles manifestantes, no máximo, na pior versão acusatória possível, teriam sido apenas uma massa de manobra, cometido o crime em multidão. E mesmo aqueles que foram condenados como participantes da liderança, da cúpula, cá entre nós, há muitas dúvidas sobre a idoneidade do julgamento, como muito bem estabelecido pelo ministro Luiz Fux, quando do seu voto vencido. Mas pensando agora naqueles manifestantes, dá para se dizer que o Congresso, se confirmar no plenário a votação feita na CCJ, corrige uma injustiça gerada pelo Supremo Tribunal Federal. Não totalmente, mas parcialmente. E aqui, como muito bem colocado pelo relator do projeto, senador Esperidião Amin, é um primeiro degrau de uma escada rumo a uma justiça maior, porque não vamos desistir também de defender a anistia para aqueles manifestantes específicos. Mas hoje é um daqueles dias que dá para dizer que a justiça foi feita. Parcial, imperfeita, mas que a justiça foi parcialmente realizada. Vamos esperar que nós possamos realizá-la plenamente. Muito bem, senador Sérgio Moro. Passa a palavra agora ao nosso senador Jorge Seife. Senhor presidente.